Com tudo acontecendo lá fora, ouro batendo recorde, dólar oscilando, ações subindo, muita gente me pergunta por que eu ainda insisto em investir nas agrícolas. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Esse vídeo que é uma prévia da grande live Agrícolas do dia 17 de junho. Anota aí, 17 de junho, vamos ter a grande live Agrícolas. Para entender por que eu insisto nesse mercado e por que eu sempre falo que é o melhor mercado para investir aqui no Brasil, a gente precisa comparar ele com os outros mercados. Eu vou começar aqui pelo mercado de ações. Para você investir numa ação, você precisa ter uma conta de uma corretora de valores, e aí você vai transferir o dinheiro do seu banco para essa corretora de valores e vai usar o dinheiro lá para comprar as ações. Exemplo, eu compro ações da Petrobras. E aí eu vou conseguir comprar até R$ 50.000 de ações Petrobras e vou ter rentabilidade se essas ações subirem, né, se valorizarem, e também com os dividendos, que são lucros que a empresa paga para os acionistas, participação nos lucros que a empresa paga eventualmente para os acionistas, né? Então, são duas maneiras de você ter essa rentabilidade com a Petrobras. É claro que você só vai, de fato, ter o lucro quando você resolver vender as ações, né? Porque o lucro ali, aquele saldo, por enquanto, é um saldo virtual. A partir do momento que você coloca o lucro no bolso, de fato, você realizou aquele ganho, né? Então, é assim que você ganha dinheiro em ações. Mas é um mercado fabuloso, né? Um mercado que precisa também estar na carteira de qualquer investidor que busca multiplicar o seu patrimônio, mas tem aí um defeito. Qual é esse defeito? Você pode investir apenas os R$ 50.000 que você colocou. Então, esse seu ganho fica extremamente limitado. Se as ações disparam e sobem 10% em 2 meses, você vai ter um lucro de R$ 5.000, um lucro bem maior do que a renda fixa, maior do que um CDB de banco. Interessante, né? Você conseguiu um lucro em tão pouco tempo aí desse nível, né? Mas ainda assim não vai mudar de fato a sua vida, não vai mudar de fato a sua carteira de investimentos. É por isso que os grandes investidores, né, e a gente conhece muito deles, por exemplo, o Luiz Barsi, eles acreditam que investir em ações é um investimento de longo prazo, onde você vai comprando cada vez mais ações com o passar do tempo, né? Então você vai trabalhar, poupar dinheiro e aumentar a sua exposição com o passar do tempo, para você ter uma carteira cada vez maior. Aí, quando a sua carteira chegar aí a alguns milhões, quando você receber esses dividendos, aí realmente vai fazer uma grande diferença. Então, é um investimento, né, com um horizonte de prazo maior, mas é um excelente ativo para você ter em carteira também. Outra forma de investir é investir em ativos sólidos, como o ouro físico, por exemplo, que eu sempre recomendo aqui, né? Você precisa também de uma corretora de valores, uma corretora que seja liberada para negociar aqui no Brasil com o Banco Central, e aí você vai transferir o dinheiro para lá, vai comprar o ouro como se fosse o câmbio na cotação do dia. E aí você pode receber até mesmo essas gramas de ouro na sua casa, ou você pode deixar em custódia da própria corretora, muitas delas nem taxa cobra. Desvantagem do ouro é que não paga dividendos como a Petrobras, por exemplo, pagaria. Então, enquanto você tiver aquele ouro, você não vai receber participação sobre o lucro e você vai ter essa oportunidade de realmente proteger o seu capital da inflação, né? Porque o ouro é um ativo de proteção que, quando temos um risco geopolítico, quando estamos vendo um risco de crise econômica e principalmente crise inflacionária, o ouro tende a se valorizar, garantindo e protegendo o seu patrimônio, né? Então, o ouro é um excelente e deve fazer parte de toda a carteira de investidor também. Além disso, o ouro tem essa limitação, a mesma limitação da ação, né? Você não consegue mais do que os 50.000 que você tem nesse curto prazo. Então, você também deve, assim como a ação, ir aumentando a sua exposição aos poucos. Então, essa é uma desvantagem que o mercado agrícola não tem. Porque
No mercado futuro agrícolas, né, no mercado futuro de qualquer país, de qualquer mercado, você usa uma margem de garantia para investir. Então, você usa cerca de 5 a 10% do contrato, isso depende muito do momento da corretora que você está investindo. Então, vamos colocar aqui um exemplo: você investe num contrato do milho, de repente, um contrato que está valendo R$ 50.000, e para ter essa posição, você vai deixar uma margem de garantia na corretora entre R$ 3.000 a R$ 5.000. Então, olha bem o que eu estou falando aqui. Se você tem os mesmos R$ 50.000 que você colocou para investir nas ações Petrobras e você quiser, com isso, investir em contratos agrícolas, você vai conseguir investir até R$ 500.000. Isso mesmo, você vai deixar esses R$ 50.000 como garantia, aí você vai conseguir comprar esses contratos, e se esse contrato de milho subir 10%, 20%, você vai ter um retorno em cima dos R$ 500.000. Olha que extraordinário. Então, se subir 10%, você vai ter um retorno de 100% do valor que você colocou como garantia, porque 10% de 500.000, quanto é? 50.000, né? Se subir 20%, você já teve um lucro de 200%. Então, essa é a grande vantagem do mercado agrícolas, e é por isso que eu sempre estou neste mercado, né? Ela é uma exposição limpa, muito blindada também do ruído geopolítico, né? Muitas vezes o ruído geopolítico mexe bastante com o mercado de ações. A gente vê aí quando há uma situação fiscal delicada, a gente vê quando as moedas também passam a subir ou cair. Isso interfere muito no mercado financeiro como um todo, mas a exposição nas agrícolas ela é uma exposição que está mais ligada ao ciclo daquela própria commodity, e, claro, também ela se movimenta no dia a dia com a economia, mas não da mesma forma, ela não recebe a mesma pressão que o mercado acionário recebe, né? Então, é uma exposição bem mais tranquila do que a exposição sistêmica, que é o mercado de ações. Enquanto o mercado vive de expectativas, agrícolas reagem a fundamentos objetivos: clima, safra, exportação, estoque. Isso torna o movimento mais técnico, menos emocional, e você não precisa do consenso do mercado para lucrar aqui. Então, este é um mercado que deve sim compor a carteira de qualquer investidor, porque esse poder, né, de alavancar o seu investimento e ter ganhos relevantes com uma participação pequena da sua carteira é que faz a diferença. É por isso que eu mantenho exposição nas agrícolas, mesmo com todas as outras teses andando. E na live do dia 17 de junho, eu vou mostrar como eu capturo esses movimentos com controle total de risco, que é o mais importante. Então, anota aí, no dia 17 de junho, estaremos juntos para a grande live das agrícolas, onde eu vou falar desse novo superciclo que está chegando pela frente, a oportunidade de você entrar e surfar um movimento que aconteceu na pandemia, que eu falei aqui no primeiro vídeo. Assiste se você ainda não assistiu, e fica atento, porque nesta live eu também vou abrir a nova turma da assinatura Agrícolas para você que quer investir comigo nesse poderoso mercado. Até o dia 17 de junho, até a grande live Agrícolas. Tchau!